Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Dependência Química e Saúde Mental. A nossa programação é voltada a todas as pessoas interessadas neste tema, mas especialmente a você que está agora nos prestigiando e que busca informação verdadeira, dados reais, entrevistas com profissionais experientes, argumentos científicos, conceitos, valores, mas principalmente esclarecimentos sobre esse tema tão complexo e delicado. Para acompanhar, fiquem atentos à programação da TV Com Brasil. O programa é exibido todas as semanas, às terças-feiras, 21 horas. Você pode acessar pelos canais TV Sky, no canal 28, Nossa TV, canal 20, Vivo e GTV, canal 239, Claro e Embratel, pelo canal 3. Hoje no nosso programa nós temos comentaristas sempre muito especiais. Contamos com a presença da doutora Valéria Rocha Brasil, ela que é doutora em psicologia, sócia diretora no Instituto Rocha Brasil, escritora e especialista no tratamento de dependentes de drogas, com trabalhos efetuados em clínicas especializadas nacionais e internacionais. Também aqui conosco o Dr. Cláudio Jerônimo, que é médico psiquiatra, especialista em dependência química e doutor em ciências pela Unifesp. Nosso convidado especial é Miguel Tortorelli, do Amor Exigente. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que você vai se interessar bastante. Nós vamos falar sobre depressão e suicídio. Eu vou começar com ele, com o Dr. Cláudio Jerônimo. Seja muito bem-vindo. Dr. Cláudio, nós queríamos saber quais são os sintomas da depressão. Como é que a gente percebe que está entrando numa depressão e agora um termo tão comum, né? Como é que eu sei que eu estou numa deprê, Dr. Cláudio? Tudo bem, Vanessa, Valéria, Miguel, é um prazer estar aqui com vocês de novo, conversando sobre isso, sobre esse tema depressão que está tão presente nas nossas vidas, né? É difícil alguém não conhecer ou não ter um amigo, alguém que não passou ou que esteja passando por um processo de depressão, né? Depressão não é sinônimo de tristeza, ela é uma síndrome, ela é uma doença que cursa com alterações do humor, entre essas alterações, tristeza, né? E aí tem vários níveis de tristeza, né? Mas ela cursa também com alguns sintomas físicos, né? Entre eles alterações do sono, do apetite, da libido e uma alteração comportamental, né? que é decorrente da baixa energia, né? A pessoa que está deprimida, ela se sente desanimada, né, e sem energia para fazer as coisas, né? Então, coisas que antes ela se interessava, ela deixa de se interessar, né? Coisas que antes davam prazer, não dão mais prazer, né? E os pensamentos começam também a ficarem alterados, né, em função da depressão. Então ela fica mais pessimista, tudo lhe parece mais cinza, mais difícil. Os problemas que antes ela resolvia com mais facilidade começam a parecer insolúveis, né, ou que exige muita energia, que ela não vai conseguir resolver isso, e isso pode ir aumentando, né? Então tem vários níveis de gravidade esses sintomas, até chegar no ápice, vamos dizer assim, na pior fase, onde a pessoa acha que a vida não faz sentido, né? E aí ela tem ou uma ideia passiva de morte, assim, que bom se eu morresse, ou até uma ideação suicida mesmo, onde ela faz um plano para se matar. Então a depressão é essa síndrome que envolve tudo isso que eu falei. Então mas tem a depressão leve, tem a depressão moderada e tem a depressão grave. Então na avaliação a gente vai aí aplicando aí uma série de
até de instrumentos, tem instrumentos mesmo que ajudam o médico, o psicólogo a avaliar a gravidade da depressão, né? Nesses níveis leve, moderado e grave. Eu acho muito importante nós estarmos abordando esse tema aqui com vocês, até porque nós estamos ainda passando, né, por esse período de pandemia, onde as pessoas ficaram muito em casa, e esse tema foi muito comum, né, doutora Valéria? A depressão foi um tema muito abordado nesse momento, parece que as pessoas ficaram mais depressivas. Sem dúvida, a pandemia agravou casos que já existiam e outros que não existiam também acabou sendo um gatilho para determinadas pessoas, porque a pandemia nos fez viver muitos lutos, muitas situações de perda intensa, e isso pode ser um gatilho para a depressão. Agora, já que estamos no Setembro Amarelo, vale a pena ressaltar o que o próprio Cláudio falou, que isso pode trazer ideações suicidas. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o suicídio hoje é uma das principais causas de morte no mundo. E entre jovens de 15 a 29 anos, é a quarta causa de morte, perdendo logo abaixo do acidente de carro, de acidentes de carro. Quer dizer, então é um tema que nós não podemos falar de depressão sem falar de possibilidades de suicídio também. É muito grave, né? E é importante a gente dar esse alerta, né, Miguel? Com certeza. Agora, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Eu faço o grupo Dependentes Químicos. E tem duas pessoas, e um é um homem e outra mulher, que tem problema de depressão, e quando dá uma depressão realmente forte, vem uma realmente ele entra nessa depressão, eles vão para as drogas. Qual é a associação? O que tem dentro disso daí? É uma excelente pergunta, Miguel, porque uma das coisas que podem acontecer na depressão é o uso de droga, né? Muito mais frequentemente, a depressão decorre do uso de droga do que o contrário. Né? Então, porque eu estou deprimido, eu fico dependente de alguma droga. Isso também acontece. A depressão, sem dúvida, é um fator de risco para o uso de droga, mas muito mais frequente acontece o inverso. A pessoa fica deprimida porque está usando droga, né? A gente pode dizer que as taxas de depressão em usuários de droga é de 3 a 6 vezes maior do que na população geral, né? Mostrando que há sim esse link, né, com depressão. É mais difícil sair da dependência química quem tem a depressão ou não? Olha, na medida em que você tem comorbidades, vai ficando um pouco mais difícil, mais árduo o tratamento. Mas não é que isso seja, vamos dizer assim, as taxas de sucesso são menores. Se você trata adequadamente, né, assim, trata a depressão junto com a dependência química, as taxas de sucesso são muito boas também. Doutor Cláudio, as pessoas costumam confundir um pouco depressão com tristeza. Eu queria entender a diferença entre essas duas coisas, depressão e tristeza, porque eu acredito que a tristeza é uma coisa mais comum, né, da gente sentir do que a depressão, que é uma patologia mesmo. E quando que essa tristeza pode se tornar uma patologia, pode se tornar uma doença? Quando que isso pode acontecer? Qual que é o limite entre os dois? Olha, a tristeza, né, é um sentimento humano, né? Talvez a Valéria vai poder nos auxiliar nisso, né? Mas é um sentimento que todos nós temos, e geralmente ele está conectado, ele tem sintonia, né, com alguma coisa que esteja acontecendo, com alguma fase da sua vida, com alguma coisa que você que te desagradou, que te frustrou e etc. A tristeza,
quando ela é um sintoma da depressão, né, ela passa a se desconectar um pouco do contexto. Eu fico triste o tempo todo, né, por coisas que antes não me deixavam triste. Eu começo a olhar para as coisas, né, de um jeito mais pessimista, né? Vamos dizer assim, eu começo a olhar o meio copo vazio. Né? Então, ao invés de você achar assim, não, o seu filho tá indo bem na escola, você começa a olhar assim, puxa, mas o que será dele quando terminar esse ano, agora, na pandemia? Então, você começa a enxergar, né, todas as coisas da vida por uma ótica mais pessimista. E a tristeza começa a ser mais geral, né, assim, em todos os momentos da sua vida, né? Agora, a depressão é uma doença, né? Às vezes a gente usa a palavra depressão como sinônimo de tristeza do ponto de vista leigo, né? Mas para a medicina, pro Código Internacional das Doenças, a depressão é uma síndrome, né? Que além da tristeza, dessa tristeza que eu descrevi, né, cursa com aqueles outros sintomas que eu falei antes. Queria que a Valéria comentasse sobre essa. Eu quero comentar um pouco. O Miguel trouxe uma questão importante da dependência química e da depressão, e o Cláudio também acrescentou, e eu vou fazer o link de novo com o suicídio. Existe uma diferença qualitativa entre o dependente químico e um suicida. Por quê? Porque o dependente químico, ele, apesar das pessoas dizerem, ele está querendo se matar, usando drogas ele vai se matar, mas qualitativamente, em termos emocionais, a diferença é que ele usa a droga para sobreviver a uma realidade insuportável e não o contrário. Ele não está querendo morrer, ele pode acabar morrendo por isso, mas ele está usando para sobreviver aquele mundo no qual ele não consegue lidar e não dá conta. Então a droga não é uma forma dele se matar, de se suicidar. É o contrário disso, é uma forma dele sobreviver. Então o suicídio pode acontecer num processo de recuperação quando ele não tem um respaldo para enfrentar esse mundo que antes ele enfrentava com a droga. Aí sim pode vir a vontade de morrer. Então existe uma diferença grande entre um suicida e um dependente químico. E a tristeza, como ele falou, sob o ponto de vista psicológico, faz parte da vida e nós não devemos extirpar a tristeza. Nós devemos criar recursos para que os seres humanos saibam lidar com a tristeza, com a frustração, com dificuldades na vida. Então a tristeza é até saudável que você tenha. Um ser humano que nunca teve tristeza é patológico. É verdade. É justamente o contrário disso. Não tem como, né? Como é que vocês lidam com isso lá no Amor Exigente, Miguel? Porque deve chegar muitas pessoas tristes, famílias inteiras tristes, avassaladas, né? Por essa questão da dependência química, que é muito séria. Com certeza. Trabalhamos muito a autoestima. Sim. É isso que nós trabalhamos, nós mostramos que a pessoa tem condições de suplantar esse problema que ela está tendo, né? Eu, por exemplo, faço o grupo de dependentes químicos, né? Então, quando chega para nós, sempre eles chegam lá embaixo, já não querem fazer mais nada, porque já passaram muitos problemas, né? E ele tem que ser motivado a realmente sair disso daí, né? Então, é fundamental, e eu volto a dizer isso daqui, ele precisa trabalhar. O dependente químico precisa ir trabalhar. Precisa ter atividade, precisa ter rotina, precisa ter uma... estar nisso né, daí. Como a Valéria falou anteriormente, no outro programa que nós participamos, a Valéria falava sobre essa rotina, o quanto que ela é importante, principalmente para o dependente químico. Eu acho que não só para ele, para a família também, A né? rotina é um organizador emocional. Não só para o dependente químico, mas para as pessoas como um todo. Uhum. Se você acorda e não tem nenhum propósito para abrir o olho na vida, é difícil lidar com isso.
Mas, infelizmente, muitos daqueles que lá chegam vêm com orientação que nesse momento tem que ficar em casa, não pode fazer nada, não pode trabalhar. E os pais seguem à risca aquilo que foi. E nós estamos vendo que não é isso. Por isso que é importante esse programa, é importante trazer profissionais que realmente conhecem, e conhecem muito sobre isso. Eu adorei isso que o senhor colocou, porque eu imagino que seja justamente essa questão, né? Às vezes a pessoa está se sentindo mal com aquilo, se sentindo culpada por estar num processo que ela não consegue reverter, mas porque se trata de um processo químico, né? Né? Aí, nesse caso, seria o medicamento mais indicado? Aí ou não? o medicamento é fundamental. Né? E veja, os antidepressivos, né, eles não são calmantes, eles não causam dependência. Né? O papel dos antidepressivos é justamente reestruturar a bioquímica cerebral. Tanto que ele demora uns 15 a 20 dias para começar a fazer efeito. Né? Eu digo hoje em dia assim, depressão tem tratamento. Né? A gente não deve ficar sofrendo com sintomas depressivos. Né? A gente tem muitos antidepressivos no mercado, tem tratamento para depressões resistentes, quando você, por exemplo, não consegue melhorar com os medicamentos tradicionais, tem técnicas mais novas, como, por exemplo, de estimulação transcraniana magnética, como, por exemplo, o uso de cetamina, enfim, né, tem outros tratamentos para depressões resistentes. Né? O senhor acha que as pessoas ficam resistentes para tomar remédio? Tem muita gente que não quer tomar ou está na moda tomar remédio, doutor? Olha, eu diria que já foi, assim, né? No passado, eu acho que as pessoas tinham uma resistência maior a tomar remédio, né? Achava, não, é coisa de louco, psiquiatra, eu tenho que... Esse grupo de pessoas ainda tem. Né, que são aquelas pessoas que dizem assim, não, eu preciso vencer isso com a força de vontade, né? Eu preciso vencer isso sozinho, né? Mas eu acho que é um grupo cada vez menor. Eu acho que talvez a gente até esteja hoje num polo aí até um pouco diferente, né? Eu acho que as pessoas estão achando que tem uma pílula de felicidade, né? E antidepressivo não é pílula de felicidade. Antidepressivo é para tratamento de depressão. Né? Então as pessoas hoje em dia estou triste, vou lá e quero tomar remédio. Né? É aí que vem o papel da doutora Valéria como psicóloga. É justamente isso que eu estava pensando quando o Cláudio falava. Né? O problema hoje que eu vejo mais não é o não querer tomar remédio, é o não querer fazer terapia, achar que o remédio vai solucionar o problema. E eu mostro o seguinte, olha, o remédio vai sim, vai fazer você voltar com a tua energia, vai fazer você voltar a minimamente ter condições de viver. Agora, o teu medo de enfrentar a vida não está no remédio a solução, a tua idealização da vida, a tua idealização da felicidade, porque isso tem também, como ele chegou a citar, vou pôr um holofote um pouco maior nisso, nós vivemos num contexto que idealizou demais a felicidade. Para eu ser feliz, eu tenho que ter tudo. Ou no trabalho, para eu ser feliz, o meu trabalho tem que ser maravilhoso, eu tenho que estar super motivado o tempo todo, acordar e sentir mil prazer no meu... Não é assim. Então, a gente precisa aprender a lidar com frustração, com dias que não são legais, com a vida que não é tão maravilhosa assim, com os nãos. Eu falo com os meus pacientes, olha, a gente nada num mar de nãos para chegar numas ilhotas de sim. Só que a expectativa é tão grande de resolver a vida dele. Até os 30 anos eu tenho que ser milionário, por exemplo. A juventude tem um grupo que está assim. E aí chega nos 29 anos, ainda não casou, ainda não é milionário. O cara fica péssimo. Eu digo, mas calma. Isso daí não é... a vida não funciona desse jeito. A vida não te responde como WhatsApp.
A vida tem um tempo para acontecer. E todo mundo vai buscar o quê? Vai buscar a medicação, que é a medicalização da vida. É eu resolver a minha vida de forma mágica e rápida. O maior desafio hoje é as pessoas entenderem que tudo é um processo. E a terapia ajuda a fazer com que essa pessoa que agora está com energia aprenda a lidar com a vida e a crescer. Muito bem. Olha que tema importante, né, Miguel? A gente já está chegando no final do programa e eu já vou pedir para você fazer o seu comentário, já encerrando, para que a gente possa dar a palavra para eles novamente. Esse é um tema que eu até vou sugerir que vocês continuem no próximo programa. Porque é importantíssimo. Muito importante, e tem muita coisa que você que está aí nos assistindo, né, precisa realmente ouvir mais, entender mais, porque tem muita gente que fala, não, remédio eu não vou tomar, uns porque a religião não permite, outros acham que vão ficar dependentes daquele remédio, né? O Dr. Cláudio colocou aqui, isso não vai levar a uma dependência. Mas é bacana. Eu quero dizer para vocês, agradecer vocês que estão aí nos assistindo. Vocês veem que cada programa é fantástico, muito maior que o outro. Fiquem conosco. amorexigente.org.br. Olha aí, gente, acessem aí o amorexigente.org.br para que vocês possam conhecer esse belíssimo trabalho. E hoje nós pudemos contar mais uma vez com a presença ilustre aqui do nosso querido Miguel Tortorelli. Dr. Cláudio Jerônimo, por favor, para suas considerações nesse Setembro Amarelo tão importante, né? Olha, eu acho que ter olhos para a depressão, estar atento para isso, previne suicídio, né? Eu acho que a gente acabou nem entrando muito nessa questão do suicídio, né? Como você abordar, mas uma das que eu falo para voltar ao programa. Podemos fazer, sem dúvida, eu topo para, né, falar de suicídio, por exemplo. Às vezes você acha que falar sobre suicídio não dá ideia da pessoa se matar. Pelo contrário, você dá a chance dela falar o que ela está sentindo, né? Então, eu acho que a gente, para prevenir depressão e para tratar depressão, né, a gente tem aspectos bioquímicos, tem aspectos ambientais e tem aspectos psicológicos, né? Ela é uma síndrome que tem na sua etiologia diversas causas, né? E é difícil a gente dizer assim que a depressão ou a depressão a sua depressão é 10% bioquímica, 30% ambiental e 70%, sei lá, 60% psicológico. Cada né? caso é um caso, né, doutor? O fato é que tem essas três coisas, sem dúvida, envolvida, né, na depressão, não na tristeza, não na frustração, na doença depressão. Então, depressão, ela é um diagnóstico, ela deve ser feita pelo médico, né, porque aí ele vai saber os critérios né, e pelo profissional de saúde. Né. Muito bem, você pode acessar o Dr. Cláudio Jerônimo pelas redes sociais também, procure aí para poder fazer esse contato com ele, se você conhece alguém que está passando por esse problema, ou até mesmo você que está nos assistindo, procure um médico. Doutora Valéria, para suas considerações finais. Ok. Bom, já que estamos no Setembro Amarelo, vou também introduzir, se nós fizermos o outro programa, já estou introduzindo aqui, a questão do suicídio, né? A depressão, sem dúvida, está muito ligada ao suicídio, e uma das coisas importantes para prevenir o suicídio, como o Cláudio falou, é a comunicação. Porém, eu quero ressaltar o seguinte, existem formas de comunicar. A forma de comunicar dando detalhes sobre a forma com que essa pessoa se matou, esta não é adequada para prevenção. O que é adequado para prevenção é falar do suicídio como tal, não da forma com que a pessoa se matou. Então, tem que se falar também sobre suicídio, tem que quebrar tabu, não pode ficar calado sobre essa questão tão importante, e há que se ter uma escuta genuína da pessoa que diz que quer se matar. Não vamos minimizar, que tem gente que fala, cão que ladra não morde. Isso é um mito. A pessoa que fala, eu estou querendo me matar, eu estou pensando em morrer, eu quero morrer, por mais que ela já tenha falado isso várias vezes na vida,
por ter depressão associada, nós não podemos banalizar em momento algum isso. Aí você precisa montar uma rede de apoio e um tratamento adequado para dar atenção ao que essa pessoa está falando. Não vamos banalizar. E se ela tem história de suicídio na família, então, maior o risco de suicídio dessa pessoa que está dizendo que está querendo se matar. Vamos então ficar próximos, escutarmos essas pessoas e não banalizarmos essa questão. Muito bem, olha, não sei você, mas eu aprendi muito hoje nesse programa e fica aí o alerta para todas e para todos vocês. Setembro Amarelo, o mês que a gente tem que ligar aquele alerta com prevenção ao suicídio. Converse com aquela pessoa que você conhece, se tem alguém na sua família que já falou, como a doutora Valéria aqui nos orientou, se você já ouviu falar que essa pessoa está tentando se matar, preste atenção, tente ajudar, faça com que essa pessoa procure um médico, procure uma ajuda especializada, esses profissionais estão aqui para dar essa orientação e também para poder te ajudar, tá? Nós ficamos por aqui, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação, pelo seu carinho aqui conosco e a gente se vê no próximo programa Dependência Química e Saúde Mental. Um abraço.